Sejam bem-vindos a mais um podcast do ITCO, Complexidades. Hoje com um assunto aqui muito importante, né? Trouxemos aqui uma equipe grande para a gente estar batendo um bom papo sobre retrofit, pessoal. É isso aí. Como é que a gente pode melhorar, né, a paisagem urbana das cidades? O que a gente pode trazer de novo? Então, aqui vamos hoje com uma equipe aqui com arquitetos, com advogados, né? Porque é importante também a gente falar um pouquinho, né, da questão legal, de como é que o condomínio pode se preparar para fazer um retrofit, né? O que o município pode oferecer de contrapartidas para a gente fazer esse retrofit? O que a gente pode fazer de novo nos arquitetos urbanistas aqui também para a gente falar sobre o que a gente pode fazer, trazer de novo para melhorar, né, essa paisagem urbana das cidades. Quer dizer, eu tenho um prédio antigo, eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer? Vai ser um bate-papo muito legal, tá? Então, já convido você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, né? Clique aí para seguir, para se inscrever, curta, deixe o seu like, faça perguntas que a gente vai estar respondendo aí ao longo do tempo, tá? Porque o Complexidade é isso, para esclarecer dúvidas, né? Para a gente desmistificar determinados assuntos, quebrar mitos, né? Esclarecer novos pontos de vista. Muito obrigado aí pela sua audiência. Hoje aqui, né, vou começar com a professora Carla Hermann, né, professora do Instituto Federal, arquiteta urbanista, também conselheira do ITCO. Seja bem-vinda, Carla. Tudo bom? Tudo bom, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre todas essas questões da cidade, né? Bom. Muito bom. Também um outro arquiteto urbanista aqui, nosso amigo Paulo Renato, tá? Carteirinha, está aqui de novo com a gente para contribuir, né, sobre retrofit, né? Paulo Renato, arquiteto urbanista, especialista em desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, né? Mais de 20 anos nessa área, né? Um grande currículo, já foi conselheiro, né, do CAL, também consultor do ITCO, e aí já temos alguns projetos aí juntos, aí também já para o futuro, né, Paulo Renato? Vamos tocar, seja bem-vindo também. Obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço e vamos falar de cidades, vamos falar de Goiânia, vamos botar quente nessa mesa hoje aqui. Legal, ó, já tá otimista. Arquiteto otimista é o que mais a gente precisa. E também aqui com a gente, né, doutor Alberto Pequeno, né, advogado, professor de pós-graduação, pós-graduado em Direito Tributário, especialista em Direito Imobiliário, né? Então a gente vai estar falando também sobre isso aí, essa questão legal. Vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB, né? Ex-chefe da Advocacia da Agência Municipal de Turismo e Lazer de Goiânia e ex-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB, gestão 2022-2024. E ex-vice-presidente da Comissão Especial de Arbitragem da OAB. Seja bem-vindo, doutor Alberto. Muito obrigado. Vamos aqui estabelecer aqui um bate-papo, uma troca de ideias, né? A visão do arquiteto e a visão otimista do arquiteto, né? E talvez um pezinho no chão para dar uma segurança jurídica em algumas questões, né? Não com a intenção de obstar ou de criar embaraço, né? Mas assim, para dar uma tranquilidade, né, no que a gente vai discutir aqui. Bom, pessoal, então, assim, vamos começar, como diria o nosso amigo, vamos começar pelo início, né? Vamos falar primeiro de retrofit, né? Eu queria que o Paulo Renato falasse um pouquinho, assim, qual é que é a visão dele sobre retrofit, né? O que é isso? Até estava conversando outro dia com a Carla, né? E a gente batendo um papo que a cidade, como nós estamos aqui em Goiânia, tá pujante, muita construção, né? Muito edifício novo. E os antigos, né? Os prédios antigos, a Carla estava conversando, pô, e o que vai acontecer? O que pode acontecer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre retrofit, sobre essa nova perspectiva aí do urbanismo, né? Da arquitetura e do urbanismo. Né? A gente tem que deixar bem claro, né, que a expressão retrofit, ela traz à tona que você vai modernizar algo antigo. Então já vem muito na cara da gente, cara, aqueles prédios que estão caindo aos pedaços, vamos reformar, trocar a pastilha, colocar um revestimento novo, colocar CM, tudo. E, na verdade, o conceito de antigo ele vem mudando. Hoje em dia, alguns edifícios eles se tornam antiquados em questão de pouquíssimos anos. Já visto as tecnologias que vêm surgindo hoje com os aplicativos, né? Se você pegar um edifício que ficou pronto nos anos 2000, ele hoje precisa de um retrofit. Isso, quando a gente falava em retrofit antigamente, eram prédios de 70, 80 anos, prédios abandonados. E hoje não. Para você modernizar um prédio, para esperar um Uber ou para receber encomendas de Mercado Livre,
eles estão obsoletos. Então, o retrofit deixou de ser só reformar coisas velhas para ser, hoje em dia, quase que para você atualizar coisas antigas. Parece até um pouco de dualismo nisso, né? Mas não. Hoje em dia, as coisas estão envelhecendo muito rápido. Os edifícios estão ficando velhos muito rápido. E a profissão de arquiteto cada vez mais vai ter que se especializar nisso. Não é ficar trabalhando com o IFAM, mexendo com um imóvel tombado. Não. De repente, o prédio que vocês moram está precisando de um retrofit. Ele não pensou nas tecnologias que hoje a gente já está vivendo. Não é só uma coisa de fachada, né? De maneira alguma. Hoje a gente está falando de uso. O retrofit para beneficiar o uso atual e não só o visual. Legal. E, cara, o Paulo Renato estava falando aí justamente, né? Por exemplo, tem prédios que não tem, às vezes, capacidade de receber um Uber, tem que estacionar na rua, né? Então, o retrofit vem também, é muito mais amplo, né? Não é só essa questão do prédio em si, né? Mas também a reforma do prédio também acaba melhorando a paisagem urbana, né? Como é que você vê isso aí? Eu acho que o que o Paulo Renato falou é muito, muito correto, muito coerente, né? Então, quando a gente fala em retrofit, a gente não está falando de reforma. A gente está falando de uma série de adaptações que uma edificação precisa ter para que ela ganhe atributos de novos usos ou de novas, digamos assim, de novas possibilidades, né? Então, e isso vale tanto, né, para os prédios muito antigos, que têm um olhar diferente sobre o retrofit, porque ele pode ter, inclusive, características, né, históricas, ou ele pode ser edificações mais recentes, né? Mas do ponto de vista, né, do que eu estudo, né, mais, né, e me interesso mais, que é o urbanismo, eu acho que em todas as hipóteses, seja para retrofitar, né, eu vi essa expressão, retrofitar um prédio muito antigo ou retrofitar um prédio mais recente, assim como o Paulo Renato falou, a gente sempre tem que ter o cuidado e o olhar de que de melhorar não só as características do prédio, mas a característica do espaço urbano que está inerente ali, né? Então, qual é o diálogo que esse prédio faz, né, com o espaço urbano, né? Eu posso melhorar a calçada, eu posso melhorar os acessos, eu posso melhorar a possibilidade, né, de eu interferir menos, por exemplo, no trânsito, no carro de um Uber, e que a gente vê que isso hoje está virando uma loucura, né? Então, toda hora a gente está parado atrás de um Uber em algum lugar que está subindo ou descendo alguma pessoa. Então, eu acho assim que a gente tem que ter esse olhar nos processos de retrofit, né? Então, que retrofit não é só uma reforminha, retrofit é uma alteração bastante importante, às vezes até se a gente está trabalhando com alguma questão histórica até profunda, né? Com a história daquele lugar, com o que aquilo representou. Então, eu acho que esse é o grande olhar que a gente tem que ter aí sobre essa questão do retrofit, né? Legal. E passando aqui, né, a gente trouxe, né, o Alberto para estar falando um pouquinho, né? E eu conversando com o Alberto algumas questões para nossa entrevista aqui hoje, né? Ele estava falando assim que quantas coisas envolve, né, num retrofit. Por exemplo, quem fez o projeto, né, o arquiteto, tem direito autoral daquilo? Eu posso estar mexendo nisso, né? Exatamente. Como é que depois, vamos começar por aí. Isso. E depois a gente vai, como é que eu faço dentro do meu condomínio para eu conseguir aprovar um projeto também que todos os condôminos aceitem, né? Vamos começar pela parte do direito autoral? Sim, sim. Em verdade, né, até diante aqui dos arquitetos aqui, né, o autor do projeto, né, de qualquer obra de natureza intelectual, ele é titular, né, do direito autoral à obra produzida, né? A Lei 9.610, ela regulamenta isso, né? E nessa premissa que o Paulo Renato colocou, que o retrofit ele vai muito além, às vezes, digamos assim, de uma substituição de um item de fachada, que aí tem outro impacto jurídico, mas nesse momento aqui, focando na questão do direito autoral, né, ele implica uma alteração daquela obra que já foi produzida.
aquele arquiteto, né, até me corrijam, né, os arquitetos, né, mas assim, ele assinou aquela obra, né? Então, assim, a ele é dado o direito de ter aquela obra na forma como ela foi concebida, desenhada, pensada, né? E já houve alguns questionamentos, né, em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu uma questão relativa a isso, em que um arquiteto, né, ele entendeu que a alteração que foi feita, no caso específico, foi uma alteração comum, né, assim, no dia a dia dos condomínios, que foi a instalação de uma cortina de vidro. E ele entendeu que aquilo afetaria o projeto que ele havia desenhado, que ele havia pensado e criado, né? Isso foi levado, foi judicializado, houve uma decisão, o Tribunal de Justiça daquele estado reconheceu que não se tratava de uma ofensa ao direito autoral, mas é uma preocupação que deve estar latente, né? E até do ponto de vista jurídico, mas até no outro viés, né? Eu não, aí eu até, talvez até o Paulo Renato, por ter sido conselheiro do CAL, possa até expressar isso de uma forma mais clara. Talvez até tenha uma questão ética de você ter um projeto já desenvolvido, eu vou fazer uma alteração daquele projeto, né? Então, assim, as questões jurídicas relativas ao direito autoral, né, que a gente pensa no primeiro momento é essa, né? Lembrando que, né, para, digamos assim, estabelecimentos comerciais, né, a título de exemplo, um hotel, né, que ele vai passar pelo processo de retrofit, né, obviamente ele não tem, por vezes, né, não tem um condomínio instituído, né. Então ali caberia talvez uma providência preliminar quando da elaboração desse projeto seria colher a assinatura, a concordância, que é a essência do autor daquele projeto, né. E se tratar de um projeto muito antigo, né, a lei assegura aos sucessores legais e herdeiros o prazo de 70 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do titular daquele direito, né, possíveis questionamentos, né? Então, assim, como eu falei no começo, né, a intenção não é criar assim empecilhos, né, mas são cuidados, né, que por vezes passam desapercebidos, né? Exatamente, até porque nosso programa se chama Complexidades, né? Porque aqui a gente precisa. Não, isso aqui é fácil, vamos fazer um retrofit aqui e tal. Não, para aí que tem outras questões, né? Sim. Já tem transitado e julgado até aonde vai, né? Por exemplo, eu tenho uma fachada aqui, um gradil, vou ter que fazer um afastamento porque eu quero criar uma baia que vai melhorar a acessibilidade daquele empreendimento, né? Eu vou ter uma baia de desaceleração para o Uber entrar ali, um táxi entrar e não precisar ficar na rua, né? Já tem alguma coisa transitada e julgada? Que tamanho é que se considera que eu estou modificando a obra do arquiteto, alguma coisa, ou ainda isso aí é uma coisa muito nova ainda? Não, assim, na verdade, Sulemar, existem alguns precedentes que são até bastante rigorosos, né? Adotam uma interpretação bastante rigorosa, né? Por exemplo, né, um caso que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, julgou, né, um condômino alterou a cor da esquadria da fachada de um condomínio, né? E foi entendido, né, no Tribunal Superior em Brasília que isso se caracterizava como alteração de fachada, né? Essas questões afeitas à utilidade do imóvel, até decorrente, né, da modernidade, digamos assim, como o Paulo Renato pontuou, até interligando, como a professora Carla mencionou, com a cidade, né, que é muito comum se fazer o recuo, nem ser o nome técnico, né, O recuo frontal. O recuo frontal para ali, né, ter garantir a fluidez do trânsito, garantir a segurança para o condômino ou para o visitante desembarcar e embarcar, né? Essas questões ainda não foram apreciadas pelo Poder Judiciário, né? Mas também há formas jurídicas, né, e até com certa praticidade que, se tratando de condomínios, consegue-se obter, né, a aprovação para que não se tenha questionamentos futuros sobre isso, né? Viu, Paulo Renato? Não é assim, né? Vamos. A regra não é clara. Não é clara, né? Mas é uma coisa que eu achei muito importante, né? Hoje a gente vai falar especificamente sobre o condomínio. O que eu tenho que fazer dentro do meu condomínio para conseguir, né, aprovar
tanto às vezes uma reforma ou a próprio retrofit, né? A gente vai estar falando aqui. Queria voltar com vocês, né, contigo, Paulo Renato, com a Carla aqui, sobre algumas questões, assim, por exemplo, né, Goiânia está fazendo aí o Centraliza, né? Então ele vai dar alguns incentivos lá para o centro, né? O que vocês entendem, né? É interessante, né, a gente trabalhar só o centro, na tua visão, né? Melhor, não, peraí. Idade do prédio, vamos criar alguns incentivos para a idade do prédio, para regiões. Como é que vocês imaginam isso? Ou não, é toda a cidade, é um benefício para toda a cidade. Como é que você pensa aí, Paulo Renato? O centro ele é o ponto de partida, né? Como o próprio nome diz, ele está perto de tudo, ele já tem infraestrutura de transporte, ele já tem água, esgoto. A gente reclama muito, né, desses novos bairros que são criados na periferia. Poxa, aí tem que levar infraestrutura, é um bairro caro. O centro está pronto. Só falta gente. E o que a gente precisa propor, gente? Incentivar novas construções, incentivar o retrofit, claro, através de leis muito específicas, porque hoje a gente vê, por exemplo, Florianópolis tem um grande incentivo ao retrofit, e eles pegaram prédios que estavam abandonados, estavam entregues a vândalos, virou ponto de drogados, e fizeram novas estruturas, transformando até residenciais em comerciais, e eles têm uma legislação lá que permite que você faça qualquer alteração e a responsabilidade é sua. Você não pode criar nada a mais, nem trazer nenhum prejuízo, mas você não é obrigado a melhorar, por exemplo. O Corpo de Bombeiros é um ponto que pega muito. Os prédios antigos não estão preparados para as novas regras de bombeiros. Para quem não sabe, o bombeiro todo ano, a cada 2 anos, eles vão mudando as normas técnicas para sempre promover mais segurança na habitação. E você pegar um prédio que foi feito na década de 60, ele não está preparado para isso. Então, em Florianópolis, eu falo, esse prédio já existe, esse prédio já está lá. Você só não pode piorar. Mas se você mantiver o que ele tem e o que for possível melhorar, está ok. E a prefeitura nem faz avaliação do projeto. É responsabilidade do arquiteto. Está aqui, ó, você não pode acrescentar área, mas pode transformar, faz o que você quiser. E incentivando os incorporadores. Então, muitos grupos de empresários começaram a adquirir esses prédios e chamar arquitetos famosos para trabalhar, criar um conceito diferente, sempre com fachada ativa. Eu acho que é o principal ponto, porque você traz gente e traz infraestrutura de comércio local. Porque se a gente vai falar do centro de Goiânia, todo mundo vira e mexe e fala, nossa, vamos colocar bares, restaurantes, não sei o quê. Não adianta, 6 horas da tarde não tem ninguém mais lá. Vai ficar tudo às moscas. Então, o efeito do retrofit é esse. Você traz pessoas para habitar obras que já estão prontas, mas precisam de uma revitalização. E elas estando lá, o comércio acompanha. Mas você acha que, concordo contigo, né? O centro é importante revitalizar. Você acha que precisa esperar um tempo para depois levar para outros bairros? Ou pode ser... É bom que faça um laboratório, Silomar. É interessante. Legal. E assim, um laboratório no centro da cidade que funcione. Onde tem toda a infraestrutura. Claro que até mesmo os moradores de outros bairros vão exigir isso da prefeitura. O pessoal de Campinas vai levantar a mão, associação de bairros, opa, eu também quero. Quem sabe até o setor sul possa rever um pouco o conceito dele e falar, funciona. De repente é uma solução para o que a gente vive hoje aqui no setor sul, que é um bairro muito bem planejado e que às vezes ele está um pouco diferente do restante da cidade. Talvez seja um momento de refletir. Né? Acho que tendo um laboratório bem feito, bem executado, e o centro é o melhor de todos, porque é onde mais tem obras abandonadas e onde mais tem infraestrutura, acho que dali para frente é sucesso. Legal. Edificações subutilizadas também, né? Sim. Nessa seara dos setores, né, eu acho, concordo com o Paulo Renato, porque a realização do retrofit ou a instituição de uma legislação própria para retrofit, e para que isso seja incentivado, né, o grande incentivo que eu vi, né, nos municípios que tem esse tipo de legislação são os incentivos, né, incentivo de IPTU, incentivo de TBI, incentivo. Se você possibilita isso para a cidade toda de uma forma uniforme, né, eu acho que
haveria, né, ou haverá uma perda grande de receita. E eu acho também que a legislação que venha, e daí eu vou falar daí um pouquinho aqui do plano diretor, sobre isso, os setores que o Renato falou, a legislação que venha, ela tem que estabelecer qual de fato que é o conceito e quais as alterações, né, no de Florianópolis tem, Curitiba tem, São Paulo tem. Quais são as características de fato para configurar um retrofit? Porque vamos combinar que pintar uma fachada não é retrofit, né? É Então, reforma. é reforma. Então, nós temos. Manutenção, às vezes. É, né? manutenção, nem Manutenção. reforma, às vezes até manutenção. Então, assim, estabelecer o universo temporal, ó, edifícios de uma determinada idade para ir construindo esse conceito em Goiânia, né? E em se tratando de bairro, o plano diretor de Goiânia, ele não estabelece hoje, de fato, normas para retrofit. Ele não fala sobre isso. Mas ele mapeia áreas especiais de interesse urbanístico. Então, essas áreas especiais incluem o centro, Campinas e o setor sul. Do setor sul, eu até tenho uma observação importante, que talvez não fosse só do ponto de vista da edificação, mas do ponto de vista também, né, dos espaços urbanos, que a gente tem espaços urbanos abandonados no setor sul, né? Um patrimônio ambiental super importante, uma baixa densidade habitacional, né? E os espaços urbanos, eles estão lá relegados. Então, né, talvez estabelecer num grande projeto de retrofit, talvez algumas contrapartidas de se também revitalizar um espaço público adjacente, para incorporar aquilo na ideia da fachada ativa, da fruição urbana, da gentileza urbana. Então, eu acho que são várias questões, né, que eu acho que tem que estar compiladas para que, de fato, a gente tenha segurança jurídica para quem for fazer um tipo de empreendimento desse, né? E que esse tipo de situação, de fato, se transforme numa coisa boa, tanto para quem empreende, quanto para quem vai adquirir um imóvel numa edificação retrofitada, quanto para a ambiência do lugar, né? Eu acho que isso é importante demais, né, Paulo Renato? A gente, hoje em dia, tem edificações que não conversam, né? As grandes edificações não estão... Tem umas que não estão conversando com o espaço urbano. Exatamente. Você está falando uma coisa, cara, que, assim, o nosso centro tem a oportunidade de ser muito massa. Porque o próprio plano diretor já trouxe incentivo para novos apartamentos, novas unidades imobiliárias no centro, não paga outorga onerosa. Então, assim, cara, você imagina... Já estou começando a ver o movimento do mercado imobiliário indo para o centro, com novas edificações, pessoas de classe média. E aí, quando você pega um retrofit num edifício que não tem garagem, aí eu estou misturando classe média com pobre. Olha o que esse caldeirão pode gerar de criatividade. Né? São pessoas que estão vendo que tem um poder aquisitivo maior, com pessoas que são carentes, que não têm automóvel, e tá morando ali porque tá no eixo norte-sul, vai pegar o transporte público. Isso faz uma cidade democrática, né? Que é a grande teoria da praça. As praças, desde a ágora inicial, né? A gente junta pobre com rico e daquela mistura surge a cultura. Então, acho que o nosso centro tem a oportunidade de ser um case nacional. A minha grande dúvida, assim, né? Porque eu tô em Goiânia já tem uns 30 anos e tem bem uns 20 que a gente ouve falar na revitalização do centro. A gente teve quantos projetos na Avenida Goiás? Né? Imensos. A gente teve... e nada pegou. Nada pegou. Pois é, mas esse novo momento do plano diretor, trazendo esse incentivo, o mercado imobiliário está olhando para o centro de outra forma. Ele está enxergando uma oportunidade no centro. O próprio Jockey Club, né? É um lugar de um potencial gigante, inclusive para promover encontros, atividade urbana, de gente andando, usufruindo, e tá lá. A arquitetura é linda. Para quem não sabe, nós temos uma obra de Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto de renome internacional, que está lá, As Moscas. Claro, o Jockey Club,
para quem não é de Goiânia, né? Cresci no Jockey Club. Ele era um clube feito para os moradores do setor oeste. Nunca foi para o centro. Mas o que aconteceu com o mercado imobiliário no setor oeste e adjacentes? Eles começaram a substituir o clube. Então, os apartamentos já têm piscina, já tem quadra, já tem minha turma aqui no prédio, aqui na rua. Para que eu preciso pagar uma mensalidade para ir para o clube? Né? Então, o clube urbano ele perde espaço quando os condomínios começam a se tornar pequenos clubes. E ele ficou às moscas. Então, o Jockey mesmo é um caso perfeito de se transformar, de fazer um retrofit, inclusive do uso, não como um clube. Sim, do uso. Né? Mas do como um uso. centro cultural. Gente, a arquitetura do Jockey, quem não é de Goiânia talvez não tenha tido a oportunidade de entrar naquele clube. Aquilo é uma loucura, cara. Aquilo ali é o concreto na veia. É de arrepiar. Aqueles vãos, o brutalismo daquela obra. Quem não assistiu o Brutalista ainda assiste. Né? Exatamente. E aí a gente passa na fachada, vê uma logomarca de universidade, vê um grafite sem autoral e tá lá, perdido. Aquilo é uma joia. É uma riqueza arquitetônica, assim, do ponto de vista. Então, assim, eu acho que é isso, né? Mas Goiânia não está preparada legalmente, institucionalmente ainda para se lançar, né? Tem o projeto Centraliza, que aparentemente... Sem sacanagem, eu tô arrepiado só de falar do Jockey, de imaginar quanta coisa, muitas possibilidades aquilo tem, gente. Não, é impressionante, né? Porque daí fica rodando na cabeça da gente, né? Então é isso, assim, como é que... eu acho que a gente tem que botar isso em debate, né? Para que venha uma legislação importante, não rígida, flexível, talvez como Florianópolis. Olha, você não pode piorar as condições lá de acessibilidade, de segurança e tal. Mas se podendo melhorar, já é uma grande coisa, mas vamos utilizar esses espaços. Aí tem prédios lindíssimos no centro. Mas aí a gente entra até no outro assunto. Antes eu queria fazer uma outra pergunta aqui para o Alberto, mas a gente até de fazer essa pergunta, a gente tem que repensar algumas coisas, né? Por exemplo, São Paulo, né? O centro administrativo, né? Até o governador lá de São Paulo estava pensando justamente disso, de trazer de novo para o centro. Nós acabamos tendo a Lego agora, né? A Assembleia foi uma área fora, né? Nós temos que começar talvez a pensar, estava se pensando talvez tirar a Câmara Municipal dali do centro, quer dizer, a gente está tirando mais equipamento público. Nós temos que trazer equipamentos públicos também, né? Equipamentos de lazer, equipamentos públicos, já tem teatro, nós temos boas coisas no centro, mas nós não podemos também começar a tirar tudo, porque na realidade, porque o centro não funcionou durante um tempo, se tirou de lá. Não, vamos desafogar o centro, né? Em vez de eu possibilitar transporte público, eu estou tirando equipamento do centro. A gente também tem que pensar nisso, não só no prédio privado, mas trazer também equipamentos. Porque você está tirando emprego do centro, né? Exato. Quando você tira uma Assembleia Legislativa. Sim. Exatamente, né? Então acho que é uma coisa que é importante a gente estar falando. Alberto, a gente falou aqui de reforma e retrofit, né? Sei que reforma, a maioria mora, boa parte da população mora em condomínio e já está acostumado lá, tem a pagar o condomínio, tem a reforma que já faz e tal. Num retrofit que eu vou fazer uma alteração mais substancial, como é que funciona dentro, né, do condomínio, lá com os condôminos? Quantos % de aprovação? Como é que é isso? Na época que eu fiquei sabendo, tinha que ter 100%. Continua ainda? Vamos lá, vamos por partes, né? Então, né, nesse conceito de retrofit, né, até me corrijam aqui, né, se eu mencionar alguma impropriedade técnica do ponto de vista da arquitetura, né? Mas nessa mudança do conceito, obviamente, vai perpassar pelo primeiro grande problema, que é uma alteração da fachada, né? Essa alteração da fachada, por força de lei, né, por força da disposição do Código Civil, é necessário a aprovação da unanimidade dos condôminos. Isso, no primeiro momento, pode até assustar, né? Ora, né, eu faço uma assembleia de condomínio, meu condomínio tem 100 unidades, comparecem 20 pessoas, quando muito 15, 10, né? Pois bem, né,
com também o avanço da legislação, alguns mecanismos foram criados, né? Hoje, nós fazemos, com base até no Código Civil, que foi uma mudança também acelerada pela pandemia, que foi as assembleias virtuais, né? As assembleias que agora elas podem começar não atingindo o quórum, ela pode ser suspensa e ficar em aberto por até 90 dias, né? Então, isso é um facilitador para quê, né? O síndico ou o grupo de moradores de condôminos que tem o interesse em dar vazão a essa ideia do retrofit, que obviamente vai implicar uma alteração da fachada, né? Eles podem fazer um movimento interno ali, olha, né? Vota, né? Até no próprio condomínio que eu moro, né? O síndico, cruzei no corredor com ele, e aí, você não foi na assembleia, mas entra no aplicativo e vota. Sim, vou fazer isso, né? É interesse nosso, né? Aquela coletividade ali, né, que habita aquela edificação, que é titular da propriedade, ela tem interesse em regra, né? Até nesse viés, né, de requalificar o centro, eu acho que, não sei se a expressão correta é requalificar, mas o retrofitar, né, como o professor mencionou, uma edificação, isso agrega um valor à propriedade imobiliária, né? Então, isso ao menos deixa a propriedade em condições de ser competitiva diante de tantas ofertas que se tem no mercado imobiliário, né? Então, assim, há muitos elementos de convencimento para isso. Pois bem, então existe essa possibilidade. E também existe, né, nessa questão prática de uma assembleia, é de pedir uma procuração, explicar e fazer isso. A gente já conseguiu, né, como advogado, em alguns casos, obter essa aprovação, né, da unanimidade para fazer algumas alterações de fachada. Não necessariamente um retrofit, né, mas algumas questões que é exatamente isso, que decorrem dos novos usos, do novo uso da propriedade, né? Quando se projetava um apartamento há 30 anos atrás, não existia esse modelo de ar-condicionado atual, né, split, né? Havia aquele modelo tradicional. Não se pensava, né, até ou se pensava, mas ainda não se vivia essa mudança climática que estamos sofrendo. Então, cada vez mais o uso do ar-condicionado é comum. Então, para que alguns condomínios, para não ter aquela dificuldade, né, que muitos moradores, a seu bel prazer, condomínios, melhor dizendo, vão lá, instalam, né, estraga a fachada, digamos assim, né? Eles têm o cuidado, não, vamos organizar, vamos fazer aqui um gradil para delimitar, né? Isso também perpassa por aprovação de obras também, né? Da questão da alimentação, do fornecimento, da capacidade energética, enfim. Mas também, né, vamos pensar por outro lado, né? Eu não consegui essa unanimidade no meu condomínio. O Código Civil, ele trata as obras basicamente, né, de 3 formas: obras ou benfeitorias. As úteis, as necessárias e as voluptuárias. As necessárias, o próprio nome diz, é necessária. A manutenção é aquilo que tem que se fazer para manter a coisa funcionando. A útil é aquela que melhora o funcionamento da coisa. E a voluptuária é aquela que tem a intenção de melhorar a beleza, né, o deleite, né, é algo que seria mais próximo de uma figura mais de decoração. Pois bem, nessa premissa, os quórums para cada um desses tipos de obras são mais flexíveis. Então, se eu aprovar a realização de uma obra, né, que ela é necessária, né, ou melhor, que ela é útil, por exemplo, a questão do recuo para melhorar a acessibilidade, né, por conta agora dos aplicativos, dos carros de aplicativos, né? Assim, há uma possibilidade de se entender que isso não, eu só fiz a alteração, digamos assim, do espaço de acesso ao condomínio, né? Então, assim, há algumas questões que, a depender do caso, né, do caso concreto, consegue-se trabalhar de uma outra forma, não necessariamente com aquela unanimidade, né? Então, assim, a princípio, eu acho que dá para construir isso, né? Existem essas possibilidades jurídicas de construção para que não se inviabilize, né? Porque é uma questão até óbvia, né? Assim, atualizar, né, é agregar valor,
né? Então, assim, não tem. E o que o Paulo Renato falou, o que a professora mencionou, né? Assim, além da cidade, do ponto de vista urbanístico, ficar feia, né? Esse tipo de exploração pode se tornar, assim, uma atividade rentável, né? E só até fugindo um pouco aqui, se me permite, né, essa questão do centro, um movimento que eu acho interessante, né, que eu vivenciei isso, né, ali no meu início da advocacia, ainda havia muitos escritórios de advocacia, porque ali ainda tinha, né, parte do poder judiciário, né. Então, alguns escritórios dos advogados mais tradicionais que ainda pegaram o fórum que se situava na Praça Cívica, ainda tinha muitos escritórios ali na Avenida Goiás, aqueles prédios com salas comerciais, né. No entanto, nesse movimento do poder público, né, obviamente até por necessidade de espaço mesmo, buscar outros locais, também os advogados, na sequência, né, vou montar meu escritório perto do fórum, né, perto do Tribunal de Justiça, né, e assim também eu vi esse movimento. Tem também. um movimento pendular, né? Sim, sim. Legal. Mas deixa eu entender, então, algumas ferramentas estão facilitando a votação, né? Agora eu Isso. posso, então, por exemplo, abrir uma votação sobre um retrofit que eu quero fazer no meu prédio. Eu tenho um prazo de 90 dias, porque às vezes a pessoa está viajando, saiu de férias, não pôde participar Sim, da, da Assembleia, sim, então ele vai poder, num prazo ainda de 90 dias, votar. perfeito. Se eu não obtive 100% na votação, aí qual é o caso qual o instrumento que a gente pode utilizar para... Assim, o instrumento que poderia se utilizar é colocar em votação a realização da obra. Uhum, Isso me isenta de um questionamento futuro? Não, não uhum, isenta, né? Mas, assim, dá elementos para se comprovar que houve uma boa-fé do síndico, que, uhum, em última análise, é o responsável pelo condomínio, uhum, né, de viabilizar aquilo lá, né? Então, certo. assim, aí o tratamento, a segunda opção, talvez com um grau de segurança jurídica menor, seja essa, de trabalhar, de tratar como obra, Uhum, que até para a benfeitoria voluptuária, ela exige um quórum de 3 uhum, quartos dos condôminos. sim. Então, se eu não conseguir a totalidade, pode ser que eu consiga os 3 quartos, Uhum, né? entendi. E também acho que cabe do estudo, porque assim, nenhum projeto é feito Sim, sem um bom estudo. Acho que um bom estudo antes até do projeto, dizendo de todas as benfeitorias que vão vir para aquele prédio, né? perfeito. O dono do condomínio, o síndico tem que fazer, né? Então, assim, olha, gente, não vamos fazer isso aqui porque vai melhorar para nós aqui a acessibilidade. Tem gente de idade que mora no prédio que às vezes não tem condições de pegar o Uber ali na rua, né? Sim, Eu preciso dessa entrada. Vai valorizar o nosso empreendimento, vai trazer uma determinada segurança, de repente, né, em função da infraestrutura. Então, são várias coisas aí que tem que ser analisada, com né? certeza, com certeza. E, assim, é o que você falou, né? É construir esse trabalho, né? E muitas vezes ali no ambiente de condomínio, que a gente percebe assessorando alguns condomínios, é que existe até uma política interna, né? Sim, sim. Então, assim, é necessário fazer esse trabalho de convencimento mesmo, né? Ali no pé de ouvido, né? Na conversa, olha, né? Vamos fazer isso aqui que vai agregar valor, vai ser importante para nós, né? Legal. Vamos voltar agora de novo agora a gente já sabe que tem solução, né? É complicado, realmente a gente já passou uma época, a gente tinha o escritório lá na Anhanguera, né, no Palácio do Comércio, e a gente estava tentando fazer um retrofit, né, para melhorar a fachada. Pô, tinha que ter aprovação de 100%, muitos dos moradores, donos, proprietários moravam no exterior, era difícil conseguir. Eu trouxe o Alberto aqui para mostrar que também Uhum. agora melhorou, flexibilizou um pouquinho mais e a gente Isso. talvez tenha outras soluções do retrofit. Começar de novo aqui contigo, Renato. Retrofit a gente já viu que é um negócio legal, mas precisa de incentivo. Por que eu vou mudar, né? Então, assim, por que eu tenho que mudar isso aqui, né? Eu vou gastar um dinheiro aqui e talvez, dependendo até do código tributário, em função da melhoria que eu vou fazendo, eu vou pagar mais imposto ainda, né? Então tem que ter algumas contrapartidas também, né? Para incentivar essa reforma, esse retrofit, né? Tô falando de reforma, esse retrofit. Você entende aí que a gente
pode trazer, que você viu aí já, né, que outros municípios estão fazendo, o que a gente pode dar de incentivo, né, para melhorar, para melhoria urbanística da cidade, né? A gente percebe aí que se não for pelo bolso, você não vai viabilizar retrofit nenhum. Tanto do incorporador que for adquirir a propriedade, quanto do comprador desses imóveis retrofitados. Por exemplo, em São Paulo, você não paga ITBI se você comprar um imóvel que passou por retrofit. Então já é uma puta incentivo. O imóvel já é mais barato, porque ele não é um imóvel novo, comprado na planta, e eu não vou pagar um ITBI, eu vou ter 5 anos de isenção de IPTU, tá perto de tudo. Então, assim, o que mais que você precisa? É no bolso. E aí o governo deixa de arrecadar? Deixa. Mas ele está trazendo vida para uma coisa que estava parada, que estava dando despesa. Sim. Então, é muito simples. O incentivo é fiscal. Não tem outro. Você ia falar alguma coisa, Carlinhos? Não, eu acho que é isso. Outras coisas que eu vi, né, de retrofit, que tem inclusive algum tipo de isenção na execução da obra. Não só nos impostos relacionados, nos impostos municipais relacionados à execução da obra. Não necessariamente só lá no final, quando da transferência do imóvel ou do IPTU, né? Que comumente, né, que se dá ali a coisa do IPTU, mas eu acho que o IPTU é muito o valor para, né, o incentivo a um retrofit muito grande, ele é pequeno do ponto de vista de valor de quem está investindo naquele lugar, né? E uma outra questão que eu acho importante quando a gente fala, né, porque eu tenho que ter lá do meu condomínio tantos por cento de condôminos que concordem, né? Vamos concordar, né, que eu acho que tem um outro viés, né, muito importante, que é uma questão cultural e também econômica, né? Então, assim, como que a gente pode incentivar pessoas que culturalmente não têm o hábito de cuidar dos seus imóveis, né? O que a gente está vendo de imóvel aí caindo os pedaços em Goiânia é assustador, né? E daí a gente não sabe se é uma questão cultural ou se é uma questão econômica, ou se as duas ao mesmo tempo. Talvez essa questão desses incentivos, né, de TBI, de IPTU, colaborassem, né, nesse sentido. Mas uma outra coisa que eu vi, em termos de incentivo, foi, por exemplo, utilizar a transferência do direito de construir, TDC. Né? Então, eu tenho um imóvel, uma edificação que está num lote em Goiânia que tem um baita do potencial construtivo, lá no centro. Então, que o proprietário desse imóvel, para realizar o retrofit, ele poderia vender parte desse potencial para um outro lugar da cidade. E daí eu acho que a coisa vai ficando mais interessante. Isso acontece no Rio de Janeiro. Né? Porque daí a coisa vai ficar mais interessante. Porque eu tenho potencial construtivo, talvez do ponto de vista de patrimônio histórico eu não possa utilizar aquele potencial construtivo, mas eu posso usar essa negociação e essa transação para poder... E daí eu acho que a coisa vai ficando mais interessante. E que eu acho que talvez fosse interessante aqui em Goiânia. Né? Porque você tem edificações que são, né, Art Deco, você tem edificações que são do período histórico importante, que estão num lote grande, né? Mas às vezes a pessoa não quer se desfazer daquele imóvel para construir, ter mais área construída, então lançar a mão desses outros... Vender essa gordura. Vender a gordura que ele não vai utilizar para uma outra região da cidade. Então eu acho que daí a coisa começa a ficar mais interessante, tanto para o empreendedor quanto para o proprietário, né, do imóvel, se não for a mesma pessoa, quanto para os próprios condôminos. De repente eu tenho um prédio pequenininho no centro de Goiânia, que hoje o plano diretor te dá um potencial construtivo maior, mas ali, para ele aumentar a estrutura, não é viável, né? Sim. Então ele poderia Vou dar um exemplo que, assim, foge um pouco da habitação, mas ilustra bem isso que você está falando.
São Januário é o estádio de futebol do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Sim. Ele fica numa área bem pobre da Zona Norte, que é uma favela, Barreira. Uhum. E na área onde está São Januário, o potencial construtivo é muito grande. Só que é um estádio de futebol, e não tem como ele usar esse potencial todo. E o prefeito do Rio sancionou a lei falando que ele pode vender essa gordura Uhum. para alguma incorporadora que queira construir lá fora, e com esse dinheiro ele vai retrofitar São Januário, Justamente. ampliar a capacidade, fazer uma grande reforma no estádio Uhum. com o dinheiro da venda dessa gordura. Sim. Então, se essa prática for muito bem delimitada Sim. e muito bem difundida, isso se torna muito interessante. E você pode até aumentar o valor da transferência do direito de construir para casos específicos, como retrofit. Sim. Ah, você tem um projeto de retrofit? Ok. Então, me apresenta aqui o projeto que eu vou te dizer qual que seria o valor para transferência do direito de construir, sei lá, por metro quadrado, Uhum. né? Para você poder vender isso. Aí eu acho que começa a ficar mais interessante, muito mais interessante do que isenção de IPTU. E TBI já te dá um valor um pouco mais interessante. Já faz uma diferença. Né? Mas eu acho que só o IPTU, eu sinceramente acho que é muito pouco. É muito, IPTU é muito pouco. muito pouco. Em Campinas tem a cartilha de Campinas, onde o ITBI, por exemplo, eu comprei um prédio para retrofitar ele. Comprei ele todo. Assim, um prédio de 6 andares lá e eu vou comprar ele todo lá, 5, 6 milhões, comprou, eu quero retrofitar ele. Você não paga o ITBI desde que você apresente o projeto, você tem um prazo para apresentar esse projeto, para começar a obra e tal. Se você não apresentar, você vai ser cobrado ITBI depois retroativo. Mas você tem um prazo lá para apresentar, né? Tá na cartilha de Campinas lá. Achei bem interessante, porque imagina o seguinte, 6 milhões de ITBI, eu não me lembro agora aqui em Goiânia se é 2,5%, 3%, né? Mas 6 milhões dá 180 mil reais, pô, dá para começar a fazer alguma coisinha, é legal, né? E aí você depois, aí sim, se você vender ele retrofitado, ou se você só alugar, eu acho que talvez você não precisa pagar o ITBI mais, porque você melhorou a qualidade, usou esse ITBI para melhorar a qualidade urbana, eu achei legal. Eu estava vendo aqui a cartilha do Centraliza de Goiânia, né? Que um diagnóstico aqui que eles fizeram numa cartilha também, por que as pessoas deixaram de investir no centro. Não sei se esse diagnóstico aqui bate realmente, porque tem algumas coisas assim que eu não sei, infraestrutura, falta de, né? Por que as pessoas deixaram de investir no centro? Infraestrutura tem, tá lá, tem galeria pluvial, tem esgoto, tem tudo, tá lá, né? Circulação e mobilidade. Pô, nós temos o eixo de transporte coletivo, nós temos transporte coletivo lá no centro, né? Nós temos as melhores mas tem. Até onde não precisava, eles meteram uma puta né? Então, assim, eixo estrutural. Calçadas muito boas, né? São um pouco melhoradas, mas as calçadas no centro são ótimas. E largas, né? Então, assim, e uma das melhores coisas no centro, principalmente na Avenida Goiás, você não tem um afastamento frontal para estacionamento de carro nas lojas. Né? Que você anda na calçada, você está na vitrine, parece que você está em Copacabana, que você está em Ipanema. Porque é incrível, né? Essa regra nossa tem a calçada, o carro entra e aí tem a loja. Eu acho assim, né? Só para terminar aqui, falta de atrativos, né? Pô, nós temos lá um monte de atrativos, nós temos a Praça Cívica, que é lindíssima para Mas aí eu concordo. Não está atrativo. Não está. Não está atrativo, mas beleza. Mas nós temos a Praça Cívica, tem teatro, né? Nós temos várias coisas interessantes lá, né? Não está faltando. Não, concordo com a pesquisa. Concordo. Acho que falta. Não tem mais tesão o centro. Agora, ausência de pessoas, sim. Né? Sim, porque por tudo isso. Né? Aí a ausência de pessoas, efetivamente, será que a infraestrutura eu tenho lá, mobilidade eu tenho, o que está faltando, né, efetivamente, para ter essas pessoas, né? Eu acho que tem que ter pessoas para o atrativo vir também, né? Claro. Né? O Paulo Renato estava comentando aqui, pô, eu tenho um restaurante, por que eu vou botar esse restaurante lá no centro, lá, se eu não tiver pessoas entrando no meu restaurante? E sempre que fala em botar lazer no centro, é sempre lazer noturno, vocês já repararam? Botar um restaurante à noite para ter um cinema. É sempre noturno. Que é quando não tem ninguém. Empresário não é bobo, gente. Né? Se você quiser que eu monte um restaurante por quilo no centro, fechou. Eu vou. Sim. Agora, montar um bar à noite, uma pizzaria, é para poucos. Tem uma pizzaria ali atrás do Liceu, para mim é a melhor pizzaria de Goiânia, é La Távola. Ela é incrível.
é no centro da cidade. E toda vez que você vai lá, você vê que são moradores do centro. São as pessoas que chegam a pé, senta, é uma casa reformada, uma coisa mais linda. Cara, você vê que é tão gostoso, mas já está num centro ali mais perto do setor oeste, já é uma coisa mais Lá perto do Bosque dos... perto do Bosque dos Buritis. Então, assim, toda vez que eu vou lá, eu fico imaginando, poxa, tem um amigo também que tem um bar um pouco mais para frente, que também é a galera do centro que vai lá, mas parece que é tão pouca coisa, né, que eles se juntam lá, mas é um grupo interessante, pessoal mais mente aberta, uma turma mais alternativa. Então, mas é muito pouca gente. Então, assim, se a gente tem infraestrutura, tem uma boa mobilidade, boa circulação, né, que a gente tem acessibilidade, né, a gente tem que trazer talvez habitação social, né? Acho que cada Sem dúvida. né? Então, a gente fez um podcast aqui, né? Tava aqui o doutor Sebastião Ferreira Leite, mais conhecido como Juruno, né? Tava o vereador, o Anselmo Duarte, Anselmo Pereira. Ela estava aqui com a gente, né, falando sobre isso. E alguns prédios já, Goiânia conseguiu, alguns prédios federais, né, vão conseguir mudar para habitação social. Então, se eu consigo também pegar no retrofit, né, se entra nessa lei para habitação social, posso talvez até dar alguns outros incentivos a mais aí, né, porque eu estou trazendo também uma população que consome, né, então acho que a habitação social também é um foco interessante para o centro, né, cara? Sim, eu acho assim que uma das grandes questões, né, que são colocadas, e foi uma coisa que a gente enfrentou lá em Pirenópolis, né, é que quando você leva algum tipo de requalificação urbana, automaticamente você tem uma valorização imobiliária e aí você começa a mudar o perfil socioeconômico dos grupos que habitam aquela região, né? Então, assim, o que eu tenho lido é de pessoas que têm essa preocupação, né? Então, citando, por exemplo, Pirenópolis, né? Pirenópolis é uma cidade lá, origem colonial, em que as pessoas moravam naquele centro. À medida em que aquele lugar e aquela arquitetura foi ficando valorizada e até depois passou por processo de tombamento, né? Há uma valorização imobiliária daqueles imóveis. Sim. E a população original dali, ou que ali habitava, automaticamente vende os seus imóveis e vai para um lugar, né? E que são processos, né? Nova York, eu acho que passou por isso em algumas áreas de revitalização, que é o que se chama hoje de gentrificação, né? Então, mesmo que haja, por exemplo, iniciativas no sentido de se ter em algumas edificações habitação de interesse social, a gente tem que ficar muito atento, e daí eu não sei onde é que está essa medida de que, né, de fato, essas pessoas conseguirão ficar lá, ter ali a sua morada e que elas não irão ser, né, por processos de valorização imobiliária que são naturais, né? À medida em que você vai valorizando, aquele que tem ali fala assim, mas o meu imóvel tá aqui, tá valendo, então eu vou vender, vou adquirir, né? É um processo, digamos assim, migratório em razão dessas valorizações, né? Então eu acho que esse é um olhar que a gente tem que ter, né? De como de não fazer com que os investimentos realizados lá, porque de alguma forma, quando a gente dá algum tipo de incentivo fiscal, na realidade, alguém está pagando a conta, né, gente? Não há da gente imaginar que aquilo saiu do nada. Alguém, né? Não existe almoço grátis. Então, essa isenção de imposto, ela está sendo dada, de fato, pela sociedade, que está investindo num processo de melhoria e de requalificação, tanto do ponto de vista da edificação, com reflexos no ambiente urbano. Então, eu acho que esse olhar ele é muito importante, né? Porque, de fato, quem está pagando a conta é a sociedade. Olha, nós vamos te incentivar, você pode melhorar, você vai... Mas, né, eu acho que o olhar ele tem que ser assim, bem cuidadoso, né? De fato, da gente conseguir manter aquelas pessoas, né, que tem, que é o público da habitação de interesse social naquele lugar. Bem pensado. E eu acho que é a questão mista, isso que você falou, né? Você tem que misturar as pessoas, você tem que
misturar pessoas de melhor poder aquisitivo com pessoas de menor poder aquisitivo, e essa mistura é que faz cultura, Sim. né? Então, assim, a pessoa de melhor poder aquisitivo, ela vai ter um negócio, vai ter um café, alguma coisa, que a pessoa de menor poder aquisitivo vai lá, vai trabalhar, vai prosperar junto com aquele outro que é o dono do negócio, né? Então, nós temos que ter, de fato, situações em que não tem como todo mundo ganhar, mas que pelo menos seja viável para todo mundo, né? Então, eu acredito nessa linha. E quem é que faz essa mediação? É o poder público. Exatamente. É o poder público, né? Quem faz essa mediação, quem faz esse assunto rolar e esse assunto vingar, deveria ser o poder público, né? Porque às vezes a gente acha que, do meu ponto de vista, essa mediação, ela não acontece. E aí, né, Paulo Renato, nós vamos ter que pensar também nisso aí, como manter, né, como atrair a habitação social aqui para cá, né, é importante, né, trazer essa população que tem necessidade desses serviços que estão lá no centro, né, então também é uma coisa que a gente tem que pensar de como manter, né. E assim, quando você entra num apartamento, eu vejo muito isso, em São Paulo acontece muito das pessoas reformarem esse apartamento, e geralmente isso sai em programa de arquitetura, né? Em YouTube, você vai lá, coloca retrofit, sempre é um arquiteto mostrando a reforma de um prédio no centro de São Paulo. Sim. E aquele pé direito de 3,80 m, que você vê aquele taco que você pode recuperar, uma coisa da década de 70, sim, que você não encontra mais, um ladrilho maravilhoso. Que o arquiteto olha aqui e fala, meu Deus, retrofita isso aqui que eu vou mudar para cá agora. Agora bota esse mesmo arquiteto no Minha Casa Minha Vida. Ele vai ter horror, porque os programas da Minha Casa Minha Vida, os projetos da Minha Casa Minha Vida, eles não têm qualidade arquitetônica. Ruins, né? Eles não são produtos imobiliários, eles são parcelas imobiliárias. O cara compra a parcela mensal, ele não compra arquitetura, ele não compra planta. Imagina, pobre escolher apartamento com planta. Não gostei dessa suíte, cabe pouco ao armário. E quando você vai para o centro, você vê quartos imensos, cara, que hoje você não vê. Você entra no Marista, esse quartinho de 7 metros quadrados, 11 metros. Você entra no centro, quarto de 15 metros quadrados. Que quarto é esse? É o de solteiro. Né? Então, querendo ou não, um retrofit muito bem feito, muito bem elaborado, com um bom projeto, ele vai atrair pessoas de classe média. Sim. Mas é fácil. É isso que eu tô falando. E aí, automaticamente, aí você quer? Eu te vendo. Vou embora. Vou lá, vou voltar de repente para o interior, vou lá para Britânia, tá aqui a chave. É difícil. E talvez, por exemplo, linkar programas de retrofit até com programas do Minha Casa Minha Vida. Mediante, né, de fato, a elaboração de um projeto bem feito, né, caprichoso, que é o que a gente não vê. Até apartamento de alto padrão, às vezes, também tem projeto ruim, né? Claro. Não tem? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que... E daí eu acho que entra de novo, sabe? A questão da cultura, de ensinar as pessoas, né? A gente fez um programa aqui com o Luiz Fernando Teixeira, todo mundo conhece ele por Chibiu. Eu não consigo chamar ele. Eu chamo ele de Luiz Fernando. Ele responde quando você fala? Responde. Então, assim, eu acho que o grande caldo aí, né? Daí eu falei, agora vamos fazer a pergunta de milhões. Luiz Fernando, o que a gente pode... Qual que é, em uma palavra, como que a gente conseguiria realmente alçar melhores lugares, né? Ambientes urbanos e projetos melhores? Ele falou, só tem uma coisa a fazer, chama-se educação. Né? Então, a gente hoje em dia, a gente não tem pessoas com esse olhar que você falou, né? O olhar arquitetônico. Porque tem uma arquiteta agora fazendo em favela. Ela tem feito coisas belíssimas em favelas, funcionais e belas, né? E a gente pega... Outro dia eu estava no município, né? Estava visitando o município e eles estavam querendo fazer habitação social vertical, né? Porque eles começaram a perceber que eu consigo colocar numa mesma área muito mais população e atender. E eles fizeram uma pesquisa no município e as pessoas... você gostaria de morar no prédio? Cara, eu quero morar eu preciso de uma habitação, né? Eu quero ter um local para morar. Se vai ser prédio, se vai ser casa, né?
E aí eles começaram a fazer alguns estudos, algumas pesquisas e começaram a ver a aceitação por, né, prédio. Então eles estão fazendo um condomínio com um bloco onde vai ter uma quadra poliesportiva e tal. Aí eu olhei o projeto e disse, pô, esse projeto é legal, tal, mas eu vi que é um negócio padrão, eu podia ter uma sacada aqui, né? Porque o cara quer chegar ao fim de tarde lá, tomar um cafezinho, né? Tomar uma cervejinha, um refrigerante, uma água gelada ali, botar uma redinha, né? Nós estamos no estado aqui, centro-oeste, quente, ter uma ventilação melhor, né? Ah, não, esse projeto é meio que pré-pronto, senão a Caixa não financia. Eu disse assim, pô, mas a Caixa não financia isso, aí entra uma questão cultural, uma questão técnica, né? Se não for padrão, não. se não for padrão, vai aumentar não. quantos metros quadrados, uma sacada a mais ali, Paulo Renato? Num apartamento de 60 metros quadrados, né? Então, esse negócio estético que a Carla fica falando, eu também concordo, sabe? Eu tenho... Os projetos ruins que a Caixa, que é o maior incentivador da habitação social, chega lá para aquela população. E aí realmente a população não tem escolha, né? Não, eu já passei por isso, de chegar em determinados imóveis e fazer esse mesmo questionamento. E o incorporador falar, Paulo Renato, quanto menor o ticket, mais essa sacada vai fazer diferença na parcela. Sim. Você sabe de onde esse cara tá vindo? Esse cara mora num barracão, no fundo da casa da sogra, de terra batida, não tem asfalto na casa dele. Aqui, ele tem lugar para pôr o carro. É descoberto, toma sol, chuva, não tem problema. Ele vai para o terceiro andar de escada, não tem problema. Para ele, isso aqui é uma mansão. E esse é o raciocínio dessas pessoas. De uma grande maioria da Minha Casa Minha Vida. Isso é o fim da picada, isso não é qualidade de vida. Não. Você está dando teto, você não está dando moradia. Então nós temos que tirar essa sacada do custo de algum lugar. Do imposto, do IPTU, de alguma coisa, nós temos que tirar. E você vê que é falta de capricho arquitetônico. Eu acho que é capricho, os projetos Tem uma são vez muito com a ruins. grande, talvez a maior, à época, incorporadora de Minha Casa Minha Vida, nos procurou aqui em Goiânia para desenvolver um produto para ela. Eu falei, puxa, minha chance. Minha chance, né? Vou fazer uma casa humilde, mas com muito amor, com muito... Sim, Foi uma bem reunião, pensada. Não, o projeto já existe. Falei, mas o que você está precisando de mim? Não, é para você colocar o máximo possível desses blocos nesse terreno. Não, mas deixa eu ver esse bloco. E você vê que, assim, foi desenvolvido sem nenhum pensamento lógico. Você abrir a janela e dar de cara com a parede da caixa de escada. Eu falo, cara, mas ele não vai ter nenhuma vista aqui. Não, não está preocupado com isso, não. Prejulgando de que a pessoa não tivesse necessidade disso. Né? E que eu falei, cara, com essa mesma metragem, com essa mesma quantidade de tijolo, dá para fazer uma coisa muito mais legal, sabe? Para ter uma ventilação cruzada no apartamento da pessoa. Né? E não, ele se abrir a janela, é um paredão atrás, o vento não entra aqui. Então, a qualidade é muito ruim. Fora que a gente vê vários produtos sendo entregues e daí 2, 3 anos, rachadura, chove, inunda o apartamento, coisa de baixa qualidade, né? Que aí a Caixa começou a ficar muito criteriosa. A norma de desempenho veio para isso, né? Para evitar que imóveis com baixa qualidade fossem entregues. Mas qualidade física, não funcional, arquitetônica. Né? Mas isso, Renato, até viola um direito básico previsto na Constituição, que é o direito à habitação. Mas o direito à habitação, ela não é só digna, né? Que antes do direito à habitação tem o princípio da dignidade. Né? Então, assim, esses princípios constitucionais, o direito de todo cidadão, passa por isso. Né? Então, assim, quando você mencionar os projetos da Caixa, eles são pré-prontos, assim, e até tornam o uso, assim, quase que, não vou falar impossível, mas, assim, torna o uso bem restrito, né? É uma forma de violar esse direito, né? Sim. E vai ter gente aqui ouvindo a gente que mexe com Minha Casa Minha Vida e vai falar, mas são ignorantes, eles não entendem que se eu tiver que desenvolver um projeto mais sofisticado, um pouco eu vou ter que pagar o escritório de arquitetura, fazer um projeto novo, e não, o negócio meu é fabril, é o mesmo replicar. Ok, mas faça esse protótipo bem feito, então, pelo menos, né? Porque se você fez merda uma vez, você não vai sair cagando na cidade inteira. Não, e outra coisa, não dá. Gente, dá. Tem vários projetos premiados aí de casas, né? Então, assim, e aí a minha pergunta, será que esse cidadão não merece um trabalho de qualidade? Se não tem dinheiro lá, por que o Ministério da Cidade não contrata
contrata um grande escritório, né, de arquitetura, urbanismo, né, para E nem fazer... vou chegar a esse ponto, Salomão, sem querer te decepcionar, mas não precisa nem ser esse grande escritório. Eu tenho muitos amigos incorporadores, muitos deles trabalham com Minha Casa Minha Vida. Você vê que, assim, quando ele dá aquele toque extra, sabe? É um paisagismo bacana na entrada do prédio, é uma pintura legal, uma quadra. Cara, muda tudo. Você vê que, assim, brilha o olho. Se as pessoas vão visitar um apartamento decorado, assim, aquilo vira um sonho. Sim. Então, assim, não precisa de muito, cara. Não, eu tô dizendo que... Precisa de um pouco, que já é o suficiente, cara. E assim, se a gente fala tanto de habitação, precisamos resolver o problema da habitação social, realmente não é dar uma caixinha pro cara morar lá. Não. Talvez, né, algum renome, né, algum arquiteto renomado desse uma visibilidade maior, né, para de fato dizer, olha, dá para fazer. Pega um arquiteto famoso e pede para fazer um apartamento decorado de graça, para poder fazer quase que uma filantropia mesmo. Fala, olha aqui, o que vira seu apartamento. Decorado, mas, né, colocar a chancela dele num projeto completo, né, porque dá visibilidade. Porque eu sempre falo, né, numa reforma que a gente faz em casa, às vezes uma reforma que eu compro materiais super caros, super, né, tecnológicos, e eu aplico mal, ou eu agencio mal, com o mesmo recurso eu faço um projeto muito bacana, né, esteticamente, digamos assim, que te traz bem-estar, né, e você gasta a mesma coisa. Uma indústria, né, de louças sanitárias, louças de banheiro, contrata um grande arquiteto para projetar uma privada. Uma privada. E para projetar um apartamento digno e tudo, ninguém contrata um grande arquiteto. Justamente, né? Para projetar uma torneira, né? Esse tem assinatura do fulano de tal. Mas a gente não tem grandes arquitetos pensando em habitação de interesse social. Por quê? Porque pobre não preocupa com isso, não. Né? A gente é cultural. Não cultural, traz ali a dignidade, né? A gente não... Acho a gente que enquanto cidadãos, né? A gente não conseguiu entender a dimensão da dignidade. Não só pra gente, né? Mas pro outro também. Exato. Gente, estamos chegando no fim aqui do nosso bate-papo, né? Agradeço aqui vocês. Antes disso, né? Por favor, tá gostando do bate-papo? Curta, né? Deixe o seu like, se inscreva para estar recebendo, ative o sininho lá para estar recebendo sempre que a gente estiver produzindo conteúdo. Dá um minutinho aí final, né, para todo mundo aí dar suas considerações finais. Acho que a gente não esgotou ainda o retrofit, acho que podemos falar ainda muito mais aí pela frente. Queria agradecer a presença de vocês. Alberto, o que mais aí a gente... quem quer fazer um retrofit, né, que é síndico, proprietário do seu prédio, o que ele tem que começar a pensar aí nisso aí para desenvolver esse projeto dentro do seu condomínio? Salomar, né? Obviamente eu tenho que vender meu peixe. Claro. Assim, além de ter um bom arquiteto, né, que faça o estudo do projeto ali, otimizando os recursos, né, também se consulte o advogado para analisar como esse projeto vai ser entendido perante uma assembleia de condomínio, né, e ajude a desenhar estratégias, né, para que isso obtenha o êxito, que obtenha a aprovação, né. E, no mais, eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que estar ao lado da professora Carla, Paulo Renato, né? Profissionais muito bons ao seu lado, né? Que faz um trabalho muito bom no ITCO e é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Não, agradeço você, Alberto. Então, assim, às vezes a gente pensa, eu também moro em condomínio, e a gente volta e meia e vê aquelas ideias, não, vamos fazer tal coisa aqui, é facilzinho e tal, não sei o quê. Não é fácil, tem que ter processo, né? Consulte os profissionais, faça a coisa certa, para lá no fim chegar a ver, nossa, esse negócio é tão burocrático. A coisa é burocrática quando não tem processo, né? Quando lá no início você vai saber o time que vai ter que fazer. Exato. Alberto, obrigado, eu que agradeço a sua participação e assim, vamos mais em breve aí, vamos estar falando de novo, vou estar te convidando aí, espero que você aceite também. Estamos à disposição. Paulinho, meu amigo. Poxa, eu acho que a gente produziu aqui mais conteúdo de retrofit no YouTube de todos os tempos. Se você for no YouTube procurar por algum vídeo, alguma entrevista,
você vai achar shorts ou coisa de 10 minutos, 15 minutos. Então, acho que foi muito produtivo para quem se interessa ao assunto. Vai procurar e vai encontrar esse bate-papo. Foi excelente trazer o doutor Alberto para poder trazer essa parte jurídica. Então, são várias visões, né, Carla? Sim. Não é só a arquitetura da coisa. É do ponto de vista pé no chão, como ele mesmo disse. E dizer para os arquitetos que estão ouvindo a gente, nós temos um nicho muito pouco explorado. As pessoas saem da faculdade pensando, 50%, vou trabalhar com decoração. 30%, eu vou fazer casa em condomínio. Né? E os outros 20%, não, arquitetura não é para mim. E, cara, e tem um filão para se trabalhar, que é o retrofit, que são as reformas condominiais, essa transformação que a gente falou lá no começo, né? Que o novo retrofit, vamos chamar assim, é pegar edificações de 15, 20 anos e adequá-las às novas tendências da tecnologia. A guarita mudou. Antigamente era o porteiro Zé que ficava ali, abria portão para você, ajudava a entrar com sacola. Não existe mais isso. Tem um passa-volume, tem uma salinha específica para o motoboy deixar a sua encomenda. Isso tudo é um grande nicho. Olha quantos prédios tem em Goiânia. Eu posso te garantir, talvez 2%, 3% tenham essa preocupação resolvida. Então tem um mar de trabalho por aí. Tem. Arquiteto, para de reclamar, vamos atrás. E você falou um negócio muito interessante, tem muita coisa. O Alberto também falou aqui, né? Aqueles edifícios ainda que tem o ar-condicionado de gaveta, você precisa ter segurança daquilo. Imagina se cai um ar-condicionado daquele na cabeça de alguém, tem que ter uma segurança para aquilo não cair. Então, são vários projetos no condomínio. Eu vejo no nosso condomínio que a gente mora, todo dia tem uma obra, alguma coisa que precisa ser feita lá. E às vezes vai sendo feito pontualmente e depois, que nem a Carla fala, o conjunto da obra não fica legal, né? Gente, chama o arquiteto, né? Chama o advogado para ver a parte legal, o arquiteto lá para fazer todo um projeto, olha, e aí você começa a fazer, não tem dinheiro, vai fazendo por etapas, né? Então eu acho que realmente você bateu certinho, que existe bastante trabalho aí, é um nicho bem interessante. Carla, mais uma vez, obrigado, né? Nossa conselheira, uma das fundadoras do ITCO. Eu não sei se eu ando dando conselho, mas sou. Obrigada pela confiança, obrigada pelos ensinamentos, né? A gente sempre aprende conversando. E eu acho que eu vou fazer minhas as palavras do Paulo Renato, né? Eu acho que nós, arquitetos, a gente precisa ter um olhar sobre outras possibilidades de atuação, né? Outras grandes possibilidades, né? Quantos prédios nós temos em Goiânia, né? E que cada um de nós que fizer um projeto de retrofit se preocupe com a paisagem urbana, se preocupem com o diálogo, né? Se preocupem como é que aquela edificação se comunica com quem está passando, né? Se preocupar com essa questão, né, da paisagem. Então, acho que é isso. E o poder público, né? Se é que algum dirigente aí, algum gestor vai nos acompanhar e, de fato, produz a legislação apropriada para esse novo momento, né? Porque Goiânia, a gente está vendo aí um mar de edificações das mais diversas, tanto residencial quanto comercial, que estão envelhecendo e envelhecendo mal, por falta desse olhar, né? Tanto do poder público quanto dos profissionais, nós profissionais de arquitetura, né? Que a gente não está conseguindo enxergar uma solução. Eu fico bem aflita. O Selomar diz, toda vez eu falo, gente, como é que nós vamos melhorar isso aqui, né? Para não envelhecer mal, né? Pra gente. Então é isso. Legal. E também, você estava falando dos profissionais, né? Os profissionais arquitetos urbanistas que trabalham com urbanismo, né? Nós temos uma oportunidade muito boa aí, o TCO tem trabalhado bastante com planos diretores, a gente está sempre, tem muito arquiteto de prédio, edifício, e pouco urbanista. Pouco urbanista. Então, assim, se você gosta do urbanismo, né, é uma área de atuação, se principalmente você escreve bem, porque no urbanismo a gente precisa de bons diagnósticos, né, as pessoas que saibam escrever bem, né, um diagnóstico, nos procure, né, entre em contato com a gente, com o ITCO, para a gente estar conversando. Quem sabe você pode estar trabalhando aqui com essa equipe multidisciplinar do ITCO, tá bom? Grande abraço, obrigado aqui pela audiência de vocês. Já sabe, né? Clica lá, se inscreva, curta, né? Não perca essa oportunidade de estar junto com a gente no Complexidades. Até a próxima.